Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O papo agora é Copa Libertadores e concentração do Cruzeiro. Time com novidades entre os relacionados, atacante ficando mesmo fora de combate. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge é decisão diante da Católica. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro agora foca na Copa Libertadores da América. E o time do técnico Arthur Jorge com esse compromisso importante. É jogo decisivo, hein? Daqui a pouco vamos trazer a lista dos relacionados, preparação do Cruzeiro que foi encerrada com um treinamento pela manhã, foi encerrada em Belo Horizonte, no Brasil, porque o último treinamento será aqui no Chile. E aí vamos acompanhar o que define o Arthur Jorge para este compromisso. Em relação ao time que vem atuando, ele tem todos os jogadores à disposição. A exceção agora passa a ser o Bruno Rodrigues. Ele passou por exame de imagem, teve constatado um edema e por isso ficou fora. Já vem fazendo tratamento intensivo para ver se ele se junta à delegação que vai estar em Salvador no sábado para o jogo diante da equipe do Bahia. Aí o assunto é Campeonato Brasileiro, em termos de Brasileirão. O Cruzeiro está na 15ª colocação, 1 ponto apenas à frente do 17º colocado. O sinal de alerta nunca deixou de estar ligado, mas ele aumentou a sua potência, né? A luz desse sinal de alerta, ela ficou mais acesa com a derrota no Clássico para o Atlético Mineiro. E aí o Cruzeiro vai ter que buscar ponto nesses 2 jogos fora de casa no Brasileirão. Depois do Bahia, tem a decisão com o Goiás na Copa do Brasil. E no final de semana seguinte, antes de ir para a Argentina enfrentar o Boca, o Cruzeiro joga com o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo. Então, é a sequência pesada. A gente falou sobre a maratona que o Cruzeiro teve em abril. A de maio é mais difícil ainda e começou com um resultado que ninguém esperava, que foi a derrota para o Atlético Mineiro. Sobre o Bruno Rodrigues, então, vamos ver se ele reúne condição de retornar no sábado lá na Fonte Nova, em Salvador. Vamos passar aqui todos os jogadores relacionados. Tem novidade, tem jogador reaparecendo. Goleiros, Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito. Zagueiros, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Laterais, Kaique, Fagner, Cauã Moraes e William. Pro meio campo, Japa tá de volta, hein? Christian, Gerson, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Pro ataque, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra, Neisser, Wanderson, Kenji e o Chico da Costa. Chico da Costa também voltando a ficar à disposição. E aí vamos acompanhar. São 25, 2 serão cortados, um goleiro e mais um jogador de linha. Aí é com o técnico Arthur Jorge no último treinamento. Amanhã ele vai definir o time, por mais que ele monte equipes misturadas, mas quem sobrar ali do trabalho tático, muito provavelmente, vai ficar fora do banco na quarta-feira, diante da equipe da Católica. Lembrando que o jogo no horário do Brasil será às 11 da noite, hein? É isso mesmo. Tem que ficar ligado aí na Samuca TV, 23 horas. A gente está aqui com 1 hora a menos. Temperatura até agradável, um pouquinho de frio aqui em Santiago. E é este o clima para essa decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre time provável, o que pode mudar o técnico Arthur Jorge. Sobre time, há uma expectativa de que o Fagner ele possa voltar a ser titular. O Cauã Moraes recebeu aquela chance diante da equipe do Atlético Mineiro, não foi bem. O Fagner tinha atuado ali um tempo diante do Boca, também não vinha fazendo um grande jogo. O Cauã Moraes entrou naquela ocasião. E no Clássico o Cauã foi titular, o Fagner ficou no banco, então está inteiro para esse compromisso diante da Católica. Vamos ver se o técnico Arthur Jorge faz alguma outra alteração. Depende, claro, também desta maratona de jogos que o Cruzeiro vem tendo, mas até quarta-feira a turma deve estar recuperada. O Cruzeiro jogou no sábado, domingo foi de folga, aí a recuperação para todo mundo.
treinou hoje pela manhã em Belo Horizonte, fecha a preparação amanhã à tarde aqui no Chile, o jogo na quarta. Aí para o duelo com o Bahia, o tempo será bem menor, porque o Cruzeiro vai estar na quarta aqui, o jogo no horário do Brasil vai terminar 1h da manhã. O Cruzeiro vai voltar e muito provavelmente vai emendar viagem, inclusive para Salvador. Tem quinta e sexta apenas, no sábado, 9h da noite, já estará em campo na Fonte Nova, diante da equipe do Bahia. E aí na terça seguinte é o compromisso diante da equipe do Goiás. É o calendário apertado para todo mundo, para o Cruzeiro não seria diferente, mas o time querendo dar uma outra resposta, porque a impressão que foi deixada no clássico diante do Atlético Mineiro, obviamente não agradou ninguém, não agradou ao grupo, que teve ali muita conversa ainda no vestiário do Mineirão para tentar entender o que aconteceu. E claro, o Arthur Jorge falou abertamente sobre isso na entrevista coletiva, que não estava nada satisfeito com o que o Cruzeiro tinha entregue naquele jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, quando todo mundo esperava uma vitória, porque hoje a situação em termos de tabela no Brasileirão estaria muito mais tranquila, mas sem tempo para lamentar. Quarta-feira a decisão. Se o Cruzeiro vence a Católica aqui no Chile, praticamente coloca um pé nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O empate vai depender de mais coisa para frente. Se perder, meu amigo, aí a classificação para as oitavas da Libertadores vai ficar bem ameaçada. E jogo, Edu, primeiro, com uma necessidade de resposta imediata do Cruzeiro. O tempo não espera, a classificação também não espera. Depois de um recado ruim no fim de semana, a derrota no Superclássico, virou jogo de decisão, virou jogo de final, Edu. É uma final. Uma final, assim, em meio à fase de grupos, mas é porque o grupo está embolado, né? São 3 equipes com 6 pontos. Nesse confronto especificamente, no direto, que é um critério de desempate, o Cruzeiro está perdendo para a Católica, porque os chilenos venceram aqui em Belo Horizonte. E Cirilo, falar em mudanças do time do Cruzeiro, eu vou apontar uma. Fagner volta à lateral direita. Porque qual outra mudança vai ser feita? Sendo muito sincero, do time que jogou o Clássico, não tem outra mudança a se fazer. A principal é de postura, né? É o Cruzeiro mudar a postura, jogar com uma maior concentração, é uma Copa. Pode ter certeza que a Católica vai jogar o jogo da vida, porque sabe que se vencer dá um passo enorme para uma classificação. Num grupo que talvez eles imaginassem uma terceira colocação, uma dificuldade ainda maior. Então, a maior mudança do Cruzeiro para esse jogo precisa ser de postura. A outra, eu acredito que seja o Fagner na lateral direita e o Cruzeiro pronto para enfrentar esse adversário. Vamos saber do Rubem Júnior, detalhes do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola ao vivo, direto de Santiago, a Itatiaia lado a lado com o futebol mineiro neste meio de semana nas competições Conmebol. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando horário aqui no Chile, em Santiago, a Itatiaia já abrindo o seu microfone forte, já respirando esse jogo que tem caráter decisivo para esta quarta-feira, 11h da noite, hora de Brasília. E neste momento, 20 graus a temperatura em Santiago. São 5h46. Estamos no fuso, né? 1 hora a menos. A expectativa de onde a Itatiaia fala neste momento é para a chegada da delegação do Cruzeiro dentro de mais 2 horas. Essa é a previsão. A delegação que deixou a toca no início da tarde e num traje, né, Cirilo, espetacular, traje completo da Taylors, né, que é uma empresa de Belo Horizonte que vestiu os jogadores do Cruzeiro para esse jogo a caráter, né, tão decisivo que é o Cruzeiro, que tenta pelo menos, né, vingar o jogo de ida que teve no Mineirão contra a Católica. A delegação tem 25 jogadores. Vocês falaram tudo e a respeito principalmente das possíveis mudanças, né? A possível mudança na lateral direita, a volta do Fagner, que já vem sendo preservado, não foi só para o Clássico, mas o Fagner vem tendo esse controle de carga. O Cruzeiro que tem nessa relação a ausência do Bruno
Rodrigues, um edema. O Cruzeiro tem todo o cuidado com relação ao atleta pelo histórico que ele tem, né, de lesão. Quando veio do Palmeiras, não veio com a delegação. E, por outro lado, tem as novidades do Chico da Costa, que não ficou à disposição para o jogo contra a equipe do Atlético, e também do Japa para o meio campo. É mais uma opção, Japa, que não foi relacionado não só para o jogo contra o Atlético, mas também contra o Boca pela Copa Libertadores. É página virada acima de tudo, esse é o discurso. O Cruzeiro sabe desse jogo de 6 pontos que tem contra a Católica. A equipe chilena está animado, né? Está animada e trabalha e vem, né, durante a semana, a expectativa para um bom público também na Claro Arena, que é um estádio de 1988, mas passou por um processo de reforma. E que reforma, viu, JVC? Cerca de 50 milhões de dólares investidos, foi reinaugurado na última temporada, tem a capacidade aí para 25 mil torcedores, um estádio bem moderno e que tem o gramado sintético. E, segundo informações que apuramos, é um sintético onde tem, né, a parte moderna que se aproxima até mesmo um pouco da grama natural. O Cruzeiro que fez alguns trabalhos também no seu gramado sintético que tem na Toca da Raposa. São 5h48 aqui no Chile. Cruzeiro daqui a pouco pintando na área, JVC. Beleza, Rubem Júnior, Cruzeiro já na área em Santiago, no Chile. Edu, falando do caráter decisivo do jogo, você falou que não acredita em mudanças impactantes, além dessa citada da lateral direita. O Cruzeiro tem que fazer para sair um resultado positivo, né? Sai com a vitória lá, porque o empate vai deixar o Cruzeiro atrás desse adversário, né? Da Universidade Católica. Então o Cruzeiro vai para vencer o jogo, né, Edu? Tem que ir para vencer o jogo, Cirilo. Não tem outro resultado para o Cruzeiro, até porque perdeu o primeiro jogo para a Católica aqui. O confronto direto, como eu disse, é um critério de desempate. O Cruzeiro é melhor que a Católica, perdeu o jogo aqui porque não entendeu ali, talvez, o cenário da partida. Teve próximo de marcar os gols, perde os gols, o adversário chega 1, 2, 3 vezes e acaba surpreendendo. Então o Cruzeiro tem que ser um time mais eficiente, mais eficaz e, como eu disse agora há pouco, mudar de postura, cara. Mudar a postura, entender a importância e o tamanho, o peso desse jogo. Cara, o Cruzeiro volta a Libertadores depois de tanto tempo, né? Não pode ficar de fora do mata-mata por conta de vacilos na fase de grupos e num grupo tão difícil como é esse, com Católica e Boca. Então, aí ao Chile, pode ser gramado natural, gramado sintético, lá no Chile tem de tudo. O Cruzeiro tem que vencer. Vou chamar o Rubem Júnior para mais notícias do Cruzeiro ao vivo de Santiago. Fala, Rubens. Ao vivo, horário em Santiago, 5h55. Cirilo, a gente comentava sobre a maratona que o Cruzeiro teve no mês de abril, com 9 jogos, e teve apenas 2 derrotas, uma delas para a Católica, outra para o São Paulo. Um aproveitamento espetacular do técnico Arthur Jorge, até por isso o Cruzeiro entra em campo, né, para buscar uma boa vitória contra a Católica aqui, até porque depois tem mais uma maratona pesada, né, envolvendo aí Copa do Brasil também, Campeonato Brasileiro, já tem, né, no próximo sábado Bahia, aí na outra semana tem o Palmeiras, depois tem a equipe do Boca no dia 19 em La Bombonera. O Cruzeiro que tem no final do mês fechando a sua participação na fase de grupos da competição e para isso tenta a vitória aqui no Chile também contra o Boca para ter um conforto na última partida contra o Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Vamos aos relacionados, jogadores que desembarcam daqui a pouco em Santiago: goleiros Otávio, Marcelo Heráclito e Matheus Cunha, zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Djalba, laterais Kaique, Cauã, Moraes, Fagner e William, meias Christian, Gerson, Romero, Lucas Silva, Japa e Matheus Henrique, Matheus Pereira, atacantes Arroio, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Sinesterra, Neiser e Wanderson. E a gente sabe da grande audiência que tem a Itatiaia, né, em cada canto deste mundo, muita gente também deixando o BH e vindo aqui para o Chile. O preço do ingresso tá R$215 e o torcedor tem que ficar atento porque precisa fazer um cadastro no portal chileno de registro nacional de torcedores e também tem a biometria facial. Agora são 5h57, estamos aqui à porta
do Hotel Sheraton, onde vai chegar a delegação do Cruzeiro, esperando os 25 jogadores, todo o staff e no traje completo, Cirilo. Rubens Júnior tá de volta. Vamos trazer mais detalhes do Cruzeiro, direto de Santiago, no Chile. Fala, Rubens. Estou de volta sim, Cirilo, para dizer que o Cruzeiro desembarcou agora, daqui a pouco chega aqui no hotel de onde fala a reportagem da Itatiaia, confirmando horário local, 6h43 aqui em Santiago, no Chile. O Cruzeiro já pensando também na sequência que tem pesada pela frente na Copa Libertadores contra o Boca, entra em campo amanhã com um pelotão de frente pendurado, hein? Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, então todo cuidado é pouco para essa sequência. O Cruzeiro que volta ao Chile após 8 anos. O último jogo, Cirilo, foi em 2018, na oportunidade contra a Laú. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes não saiu do 0-0. Vamos trazer um provável time para ser confirmado ainda. O Cruzeiro tem, né, essa última atividade, finalizando apenas aqueles detalhes e tudo indica que apenas a mudança na direita, o Fagner, que foi preservado no clássico com toda a sua experiência, pensando no desafio da quarta-feira com Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira, Arroio e Caio Jorge, se o português não, né, proporcionar alguma novidade na escalação. É o provável Cruzeiro que daqui a pouco chega aqui em Santiago. A temperatura que vai caindo a cada momento. Na primeira parte estávamos com 20 graus, agora já estamos nos 16. E a Itatiaia aguardando a delegação do Cruzeiro, trazendo todas as novidades no decorrer da sua programação. Sinal eletrônico marcando 7h45, 6h45 aqui em Santiago, no Chile. Eu volto com você, JVC. Valeu, Rubens. Fabrício, time pra quarta-feira, é o Fagner só e fim de papo? Eu acho que tem que manter, né? Eu acho que só entra o Fagner e dá essa segurança. Aliás, ele foi já poupado pensando nesse jogo, né? Pra dar essa segurança aí, esse controle, jogador experiente. É um jogo decisivo, né? Se pensando em Libertadores aí, o Cruzeiro precisa no mínimo empatar lá, não pode sair com a derrota de jeito nenhum, porque esse empate também dá uma segurada na Universidade Católica, né? Ô Marques, é o jogo pra mexer com o Cruzeiro também, né, cara? Porque o torcedor vai cobrar a resposta, né? Eles jogam lá, não é no estádio nacional, né? Eles têm um estádio particular, né? A Católica, San Carlos de Apoquindo. É um estádio mais apertado, a torcida está em cima, a torcida que vai ter muita pressão. Pode esperar pressão, a condição climática mais fria, né? Então são dificuldades que o Cruzeiro vai ter que se adaptar rápido dentro da partida, porque vai sofrer pressão. A Católica se mostrou um bom time aqui, né, jogando contra o Cruzeiro no Mineirão e ele sabe também que nessa hora a vitória, os 3 pontos, vai dar condição de classificação, ficar muito próximo dessa classificação. Então o Cruzeiro tem que ir esperando a maior dificuldade possível para não ser surpreendido. Futebol é bom também, ô Fabrício, que a chance de resposta vem 3 dias depois, né? Sempre é bom por causa disso, né? Sempre é bom por isso, né? Você já de repente já manda essa uruca embora, essa coisa ruim, né? Da carga negativa de você perder um clássico, porque, né? Foram o que falaram na entrevista, né? Caio Jorge falando que é importante a Libertadores, cutucando o rival, assim, na disputa sul-americana, mas sim, vai ter que dar resposta agora, né? Chamou uma carga de responsabilidade ainda maior. Com certeza. Ô Edu, o Cruzeiro perdeu pra Católica na ida, digamos assim, né? No jogo do turno, 2-1 no Gigante da Pampulha. Ainda era dia 15 de abril, né? Um pouquinho para trás aí nesse comecinho da era Arthur Jorge no Cruzeiro. O que você lembra daquele jogo, cara, que tem que ser feito de diferente pro Cruzeiro? E uma pergunta, o Cruzeiro é favorito a vencer a Católica no Chile? Não, o Cruzeiro segue sendo favorito, mas tem que ficar de olho em alguns aspectos, por exemplo, bola parada, né? O carinha da Católica, agora me fugiu o nome, o cara batia todas as bolas paradas, todo escanteio, falta, o Cruzeiro sofreu o gol assim, escanteio, então ficar de olho nisso, vai ser o protagonista, pode ter certeza, o Cruzeiro vai ser o time que vai ter a bola, que vai tentar pressionar o adversário, a Católica contra-atacando, tentando tirar proveito de bola parada, jogo aéreo, porque aqui em Belo Horizonte deu certo. Tem que ficar muito atento. Esse jogo de bola aérea em Libertadores, isso decide classificação. Acho que é o ponto que o Cruzeiro tem que ter de atenção contra esse adversário. Quarta-feira, 11 da noite, hora de Brasília, Universidade Católica e Cruzeiro. Repetir pra você, falei pra turma do YouTube. Quarta-feira, Champions, 3h45.
Bayern e PSG, no rádio também, rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Depois, turma do bate-bola. Começo da TBB depende do jogo, né? Se tiver prorrogação, por exemplo, a TBB vai ser um cadinho depois. Mas, acabando no tempo normal, 6 e 5, turma do bate-bola. Até 8 horas da noite. Entre 8 e 9 tem a Voz do Brasil no rádio, mas no YouTube, no aplicativo e no site, tem a Mesa Redonda do Cruzeiro. Vai ser na quarta-feira. E a partir das 9, jornada esportiva, noite de Copa Libertadores, 2 horas de esquenta para Católica e Cruzeiro. É o Fernando Zucchi, o argentino. O jogador que bate jogador todas, da bola né? parada. E bate bem, viu? É verdade. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!